Olá, bem-vindo a mais uma aula sobre programação orientada a objetos. Para esta aula, vamos dar continuidade ao modelo da clínica veterinária que iniciamos no vídeo anterior, onde aprendemos a criar o projeto, criar pacote, classe, implementar a classe. Nesta aula, vamos trabalhar com a criação, com a instanciação de um objeto. Vamos aprender a manipular esse objeto, colocando valores e vendo esses valores na prática. Nesse momento, vamos trabalhar também com um conceito de um dos pilares da orientação a objetos, que vem a ser o encapsulamento, trabalhando com os modificadores de acesso. Então, se você não conhece esse assunto ainda ou precisa aprender mais sobre ele, aproveita e já curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Vamos lá para a prática? Já estou aqui na IDE Eclipse com o nosso projeto Clínica Veterinária Aberto e percebam que eu já fiz a implementação das demais classes. Na aula anterior, havíamos apenas criado o pacote Animais e Pessoas e implementado a classe Gato. E eu havia deixado o desafio para que você implementasse as demais classes a partir do modelo da criação dessa classe Gato. Então, percebo que eu já fiz aqui a criação da classe Cachorro, Atendente, Auxiliar e Médico. É claro que essas classes ainda não estão dentro do modelo ideal, mas nós vamos refatorando conforme vamos avançando nas aulas. Então, se você ainda não fez essa implementação, te convido a pausar esse vídeo, dê uma olhadinha no vídeo anterior e faça essa prática primeiro, porque quanto mais você praticar, mais você vai aprender. Para deixar o nosso código mais organizado, antes de começar a criar o objeto, eu vou declarar aqui, eu vou criar um pacote chamado teste. Dentro desse pacote teste, eu vou criar uma classe e vou chamá-la de executa. Essa classe aqui ela vai possuir o método main e é aqui dentro sim que nós vamos então criar os nossos objetos. Vamos entender agora como criar um objeto. O objeto ele é criado a partir da classe que vai dar origem a esse objeto. Se eu for criar o objeto gato, eu vou chamar inicialmente a classe gato. Então, sempre eu tenho que dizer qual o tipo do objeto que eu quero criar. Depois, eu vou ter que usar uma variável para manipular este objeto. Aqui chamamos de variável de instância. É uma variável que vai guardar uma referência na memória para dizer aonde está localizado esse objeto e não o objeto em si. Essa variável de instância, ela recebe geralmente o mesmo nome da classe, porém com letras minúsculas. Depois colocamos o sinal de igual, que é a atribuição, o operador new, que vai criar uma instância dessa classe, e chamamos o método construtor, que possui o mesmo nome da classe. Se vocês perceberem, esse método construtor, ele não foi declarado lá na nossa classe gato, quando criamos ela. O Java já cria ele por baixo dos panos, implicitamente ele já está ali no código. Só basta que utilizamos ele na hora que for necessário. Um outro ponto que eu já quero frisar aqui é que neste caso, quando eu criei aqui a minha classe gato, eu já possuía aqui um import da minha classe. Agora, imaginando que eu não tivesse esse import aqui declarado, vocês vão perceber que ele apresentou aqui para mim erros, né? Ele apresentou ali um sublinhado embaixo da palavra aqui da classe gato e do meu método construtor. Assim como aqui no canto esquerdo também aparece um xizinho vermelho. Então, sempre ficar atento quando aparece esse X vermelho, que ele está indicando alguma falha, algum erro de sintaxe aqui no nosso programa. Nesse caso aqui, o que ele está reclamando aqui para nós é que está faltando esse import. Como eu sei disso? Se eu colocar aqui o meu mouse, né, passar o mouse em cima da palavra gato, do nome da classe, percebo que ele já dá uma sugestão aqui de que eu preciso fazer o import desta classe. Então, é só clicar, ele vai fazer aqui para nós o import da classe gato, que ela está dentro do pacote animais, e o erro já desapareceu aqui. Agora, vamos começar a colocar valores para esse objeto. Eu já criei uma variável chamada gato, minha variável de instância, agora eu tenho que colocar valores para que o meu objeto se torne algo real. Então, eu vou manipular ele através da minha variável de instância gato, o ponto. Quando eu coloco o ponto, percebo que ele abre esta caixa, onde ele mostra para nós os métodos comer e emitir som que estão dentro da classe gato.
Ele mostra para nós aqui os métodos getters, né? Cada um deles também dentro da classe gato, assim como os métodos setters também. Ele apresenta aqui mais alguns outros métodos que estão dentro da classe object, mas isso vamos entender mais adiante. Por enquanto, vamos apenas manipular os métodos set, que é para colocar valores nos nossos atributos. Vamos começar aqui com o setNome. O setNome ele pede aqui como parâmetro uma string. Então, aqui eu vou dizer qual é o nome do meu gato. Vou chamá-lo de Amora. Vou novamente utilizar a variável de instância, set. Aqui não importa a sequência que eu for colocar, tá? Não vai interferir em nada, eu posso colocar raça ou tutor primeiro, mas eu vou aqui na sequência, eu vou colocar qual a raça do meu gato. Também é uma string, eu vou dizer que ele é da raça persa. E vou colocar agora o meu tutor. Tutor aqui é o nome da pessoa, do dono desse gato. Vou chamá-lo de Carla. Então, aqui eu já tenho o meu objeto gato com os atributos que estavam declarados lá na classe. Aqui eu vou frisar um dos pilares da orientação a objetos, que vem a ser o encapsulamento. O encapsulamento é uma forma de proteger o nosso código, para que ninguém faça a manipulação de dados de forma indesejada. Nesse caso aqui, da forma que criamos a nossa classe gato, nós colocamos aqui os modificadores de acesso privados, para que esses atributos só possam ser manipulados pela classe gato. Ninguém além dessa classe consegue manipular. Daí você pode estar se perguntando, mas como que eu consegui então manipular aqui, colocar nome, colocar a raça, o tutor, aqui através de uma outra classe? Como que eu consegui ter acesso aqui até aqueles atributos? Aqui a gente conseguiu porque nós utilizamos então os métodos setters, que eles é que dão esse acesso aos atributos privados, porque esses métodos aqui são públicos. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, o atributo nome como público, só vou salvar aqui meu código. Se eu voltar aqui e colocar agora aqui, ó, chamar a minha variável de instância gato, colocar o ponto, percebo que agora eu tenho acesso direto ao meu atributo. Eu posso, por aqui, vir e colocar um valor para esse gato. Eu posso pegar e colocar aqui um outro nome. Eu não quero mais que se chame Amora, eu quero que se chame Lulu. Eu consigo estar alterando esse nome aqui. Não é legal porque qualquer um pode ter esse acesso e muitas vezes pode ser uma parte do código muito sensível onde eu não quero que acessem diretamente. Então, esse encapsulamento, essa proteção do código, ela acontece por meio dos modificadores de acesso. Por enquanto, eu mostrei para vocês o public, que é o público, e o private, que é o privado, e mais para frente vamos ver mais outros dois tipos. Por enquanto, vamos falar só desses dois para não confundir tanto, não passar tantos conceitos assim de uma vez só. Então, eu digo que o privado ele só dá acesso dentro da própria classe e o public eu tenho acesso a partir de qualquer ponto do meu projeto. Então, eu vou tirar nem vou tirar esse gato aqui ainda não. Vou até mostrar, fazer mais um teste aqui para vocês. Imagine que eu venho agora aqui, ó, e coloco ele de volta como privado. Vou salvar aqui. Olha o que vai acontecer lá na minha classe executa. Percebo que aqui em cima já apareceu um X, aqui já apareceu um X dando erro, e aqui ele está com o nome agora sublinhado em vermelho. Por quê? Agora ele está dizendo para mim assim, ó, esse gato ali, esse campo não está mais acessível. Agora eu coloquei ele como privado. Ou eu teria que voltar ele para público para poder ter acesso direto, ou eu só vou poder acessar ele se eu colocar aqui o setNome e colocar esse valor ali dentro. Mas não é o que queremos fazer nesse momento. Foi só mesmo para mostrar para vocês como funciona essa parte do encapsulamento, da proteção. Eu vou apagar agora esta linha de código aqui e vamos voltar ao nosso passo a passo do que estávamos fazendo aqui. Como eu dei valores ao meu objeto, eu quero ver se esses valores realmente foram armazenados em algum espaço de memória. Como eu faço isso? Chamando os métodos getters para buscar esses dados. Então, eu vou usar aqui o nosso system.out.println para que ele mostre esses dados ali, esses atributos. Vou colocar aqui o nome do pet, que vamos dar um espaço, né?
E aqui, como eu falei para vocês, agora eu vou precisar do método get para buscar os dados. Então, eu vou chamar aqui gato.getNome. Vou só salvar e executar para ver que ele já está, né? Pelo menos ele já tem que conseguir já trazer o nome do animalzinho para nós. Tá aqui, ó, nome do pet, Amora. Agora eu quero colocar os outros valores aqui também. Eu vou colocar aqui novamente uma nova string, né, para ficar mais organizado. Agora eu quero que apareça a raça. Então vamos botar aqui raça, 2 pontos. Vamos chamar aqui o nosso gato.o get raça. Vamos fazer aqui uma quebra de linha, né, para não ficar tão, nosso código não ficar tão grande. Agora só faltou colocarmos então o nosso tutor. O nosso tutor então vai ser gato.getTutor. Com isso, eu tenho que conseguir agora ver todos os dados que foram armazenados em memória. Só que vamos fazer mais uma coisinha aqui para deixar o nosso código mais organizado. Colocar aqui um barra invertida N para ele fazer um salto de linha antes de cada um dos dados que ele vai apresentar na tela. Vamos salvar e executar. Ele tem ali o nome do pet Amora, a raça persa e o tutor é Carla. Estão lembrados que nós criamos também 2 métodos lá dentro da nossa classe gato. Então, se eu chamar aqui, ó, gato ponto, nós temos aqui o método comer e o emitir som. Vamos chamar aqui gato.comer e vamos chamar também um outro método que era o emitir som. Agora, esses 2 métodos aqui, o que eles vão fazer? Aqui, se eu segurar aqui a tecla Ctrl e vier com o mouse abaixo do nome do método, ele faz aqui um hiperlink, que se eu clicar, ele já vem direto aqui para o método aqui dentro da minha classe gato. Quando ele chamar aquele gato.comer, ele vai ter que mostrar essa mensagem aqui. O gato está comendo, e a mesma coisa aqui para o emitir som, ele mostrar o som conforme a gente colocou aqui na mensagem. Eu vou salvar e executar. Ali ele apareceu, ó, o gato está comendo, o gato está miando. Então, desta forma, nós estamos conseguindo manipular esses dados, porque esses métodos, tanto os getters quanto o comer e emitir som, eles estão aqui na classe gato como público, por isso que eu consigo ter acesso ali. Então, é uma forma de chegarmos até esses métodos e manipularmos. Aqui dentro, o comer e emitir som, ele poderia estar fazendo outras coisas, a gente poderia estar colocando algo mais elaborado ali, mas por enquanto só para vocês entenderem como conseguimos ter o acesso a esses métodos por meio do nosso objeto, por meio da nossa variável de instância que está manipulando ali o nosso objeto em si. Vamos criar mais um objeto para ver se você fixou bem. Estão lembrados como se faz? O que a gente tem que fazer primeiro? Dizer de que tipo é esse objeto. Vamos pegar, por exemplo, o médico que está lá no pacote pessoas. Então, primeiramente, eu vou dizer qual a classe. Então, vai ser a classe médico. O nome da variável de instância, que possui o mesmo nome da classe com letras minúsculas. Sinal de igual para atribuição, o operador new para criar uma instância da classe e o nosso método construtor, que é o mesmo nome da nossa classe. Nesse caso aqui, ele não apresentou erro, porque eu já estava com o import aqui. Se eu tirar o import, percebam que ele vai já indicar aqui que tem algum erro aqui na sintaxe ou está faltando alguma coisa. Nesse caso aqui, ele está faltando o import da nossa classe. Vamos importar aqui, ele fez o import aqui em cima, já não apresenta mais erro para nós. Então, agora, como eu faço para atribuir valores para esse médico? Da mesma forma que fizemos para o gato. Nome da variável de instância, ponto, set e o que nós vamos querer colocar de atribuição de valores ali. Então, vamos começar. Médico, ponto. Vamos utilizar aqui o set cadastro. Como é um inteiro, o que ele pede ali dentro dos parâmetros, coloco aqui um valor inteiro. Depois aqui, médico set. Vamos colocar o nome do nosso médico, como é string, entre aspas. O nosso médico vai se chamar Fernando. Faltou ainda colocar, setar, no caso aqui, qual a especialidade desse médico. Também é uma string. Eu vou colocar aqui que ele é um clínico geral.
Então, aqui eu coloquei valores para o meu médico. Da mesma forma, eu quero testar para ver se ele está mostrando os valores que eu coloquei lá dentro do meu objeto do tipo médico. Como eu faço? Da mesma forma que fizemos anteriormente. Através de mensagem, eu vou colocar aqui médico, vou concatenar com o nosso médico.get. Vamos começar aqui pelo nome dele. Percebo que eu não vou utilizar a mesma sequência que está aqui, não vai ter problema nenhum para nós. Vou colocar agora aqui o cadastro. Qual o cadastro do meu médico? Médico.get cadastro. E vamos concatenar aqui, só vou fazer uma quebra de linha aqui. Vamos concatenar ainda que faltou o nosso médico.get especialidade. Aqui faltou, né? Vocês não me falaram nada, mas aqui, antes de chamar isso aqui, vamos colocar uma string aqui para deixar mais organizado, né? Especialidade. Beleza, mesma coisa aqui, vamos colocar barra invertida N para quebra de linha. E vamos fazer mais uma coisinha aqui, ó. Aqui em cima, entre a parte que ele vai mostrar o gato e o médico, eu só vou chamar aqui um sysout, passando uma string vazia, só para ele dar uma quebra de linha a mais aqui. Eu poderia ter colocado um barra N aqui no começo também, não teria problema algum, tá? E aqui, da mesma forma que a gente fez ali em cima para o nosso gato, nós vamos ver aqui, ó, quais são os dois métodos que nós temos lá na classe médico que nós podemos manipular. Nós temos aqui o emitir receita e temos também ali o médico.consultar. Então, aqui, da mesma forma, se eu segurar o CTRL e vier com o mouse aqui em cima, consigo ter acesso aos nossos métodos. Tá aqui o emitir receita, ele vai dizer que o médico emitiu receita, e o consultar, ele vai dizer que o médico está em atendimento. Voltando aqui para o nosso executa, vamos salvar e executar. Vamos só expandir um pouco aqui a nossa tela para poder ver tudo que ele mostrou. Então, aqui ele mostrou os dados do nosso pet, né, do nosso animal. Ele mostrou aqui o nome do nosso médico, o cadastro, a especialidade dele e as duas mensagens ali conforme a gente tinha solicitado para ele. Primeiramente, colocar o emitir receita. Então, ali, médico emitiu receita. Consultar, médico está em atendimento. Então, desta forma, a gente faz a criação do nosso objeto através desta linha de código, que é muito importante. Eu vejo os alunos se confundindo muito na hora de criar um objeto. Então, lembre-se, o objeto é criado a partir do tipo, se atribui um nome de variável de instância, a palavra reservada new para criar uma instância desse objeto e o método construtor, que é o mesmo nome da classe, porém com abre e fecha parênteses ao final. Isso é muito importante você lembrar dessa sequência para criar o seu objeto. Depois, a gente trabalha com a variável de instância, utilizando os métodos setters para fazer a atribuição de valores e os métodos getters para buscar esses valores. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar com a declaração de métodos construtores. Você vai ver que esses métodos construtores facilitam na hora de instanciar um objeto. Então, gostou da aula? Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. Seu comentário é muito importante, então comenta aí o que você achou da aula, o que você acha que a gente pode estar trazendo de conteúdo novo e compartilhe também com seus amigos. Até a próxima aula!